Nós estamos ainda na série Vida Crucificada. E hoje o tema da mensagem, o tema da série do mês é Vida Crucificada. E o tema da mensagem de hoje é fé, o alicerce para uma vida crucificada. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, no verso 20, que é o texto que fundamenta a série. E hoje eu quero voltar a esse texto. Quando você achar, você diz amém aí, só para eu poder ler. Quem achou, diga eu achei. Na verdade, diz assim, eu achei na minha Bíblia. Quem achou na sua Bíblia? Aleluia. Cristãos, né? Cristão, olha aí, ó. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar. Pai, peça para o Espírito Santo falar com você. Se você veio aqui essa noite com o intuito de ouvir o Espírito Santo, eu convido você a pedir isso dele, em nome de Jesus. Diga, fale comigo. Que a sua vinda até aqui, ela não consista num ato religioso, mas numa sincera e sedenta busca pela vontade e pela verdade de Deus para a sua vida. Que nessa noite o seu coração esteja tão sedento pela verdade como as corças anseiam pelas águas. Que a sua alma ela possa clamar pelo Deus vivo, pela verdade que flui da palavra eterna desse Deus poderoso e vivo. Pai, em nome de Jesus, não deixa que o nosso ato, que a nossa reunião, ela seja uma mera religião, mas que o reunir-se seja realmente um ato de fé, de compartilhamento de vida cristã, de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. Nós cultuamos quando o nosso coração ele entra neste lugar com reverência, quando guardamos os nossos pés, o nosso coração para ouvir a sua voz, quando louvamos, ou seja, elogiamos o Senhor por meio das canções, quando inclinamos os nossos corações para ouvir a verdade. Todos esses atos, eles resumem um culto, a devoção, a atenção que se dá àquilo que vem da parte do Senhor, não da parte do pastor, não da parte do ministério de louvor, nem de qualquer outra pessoa, mas da parte do Senhor. Se esse culto é o Senhor, se esse culto é ao Espírito Santo, os nossos olhos devem estar nele, e nenhum outro elemento do culto, porque todos os outros elementos do culto são secundários e existem apenas como um suporte para que o Senhor apareça. E quando nós falhamos e qualquer elemento do culto falha em fazer isso, o Senhor ainda está aqui se você o buscar. Que essa seja uma noite onde o Senhor se revele, em nome de Jesus. Como eu não sei vocês, mas eu preciso da presença de Jesus. Eu acredito que eu preciso entregar uma adoração hoje. Você está com os olhos fechados aí? Feche seus olhos. Diga alguma coisa para Jesus que você ainda não disse hoje. Que você o ama. Diga que você quer crescer em fé. Diga que você quer conhecê-lo mais. Mas adore a Cristo nesse momento. Entregue o seu coração.
todas as suas preocupações. Você chegou aqui preocupado nessa noite? Você veio ao culto, mas tem coisas tirando a sua paz, dividindo a sua atenção, tirando a sua alegria, roubando a sua devoção ao Senhor. Que nesse momento você entregue todas essas coisas a Deus, de olhos fechados. Imagine-se vindo ao altar, entregando todas as suas preocupações ao Senhor e dizendo: Jesus, hoje eu só quero ouvir o Senhor. Eu não consigo resolver essas coisas aqui que me preocupam, estão além da minha capacidade, estão além das minhas forças. Então eu quero entregar ao Senhor, porque eu não consigo sozinho. E está tudo bem você não dar conta. Agora, quando você entregar para Ele, Ele vai agir. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Descansa nele. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, diz a palavra do Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Você sente a paz de Cristo aí no seu coração? Deixa ela inundar o seu coração. Gálatas 2:20 diz, depois nós vamos adorar. Hoje eu estou noutra frequência, eu acho. Quando a gente começou a falar de vida crucificada, nós já falamos de alguns temas. E falamos sobre carregar a nossa cruz, falamos sobre o morrer para Jesus, sobre negar a si mesmo. E esses são todos os aspectos de uma vida que Jesus espera que tenhamos, à medida que nós avançamos no conhecimento dele. É verdade que o que foi pregado até agora, nós não alcançamos da noite para o dia, mas é salutar que a gente decida começar a caminhar, a trilhar esse caminho. Afinal de contas, essa é a porta estreita e o caminho apertado ao qual se referiu Jesus. Portanto, nós precisamos começar a abrir o nosso coração para esse evangelho que exige entrega. Uma entrega. Qualquer evangelho, qualquer mensagem que, se dizendo evangelho, não te convida a entregar nada, não é evangelho. Eu volto e eu vou lembrar algo que eu disse no culto passado, porque se a carga que você leva com você, os comportamentos que você adquiriu na vida sem Cristo, você continua carregando com você, e nada mudou, e não houve nenhuma entrega, a pergunta ela permanece: você foi salvo do quê? Quando nós não conseguimos responder essa pergunta, fica a seguinte reflexão: muito provavelmente significa dizer que não estávamos querendo ser salvos, estávamos querendo que Jesus resolvesse o nosso problema. A maioria de nós é assim, e Jesus não se ofende com isso, e o que eu acho lindo, porque se fosse eu me ofenderia. A maioria de nós se relaciona com Ele porque em algum momento a gente precisa de alguma coisa. E está tudo certo a gente começar assim. O que não pode acontecer é, depois de tudo o que Ele faz, de todas as manifestações que Ele promove, de todas as provisões, a gente continue ainda só querendo o que Ele faz. Nós precisamos, em algum momento, nós temos que entregar alguma coisa a Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre fé, mas uma fé que é capaz de entregar. Quando a gente fala de vida crucificada, a gente não pode deixar de falar de uma fé que ela nos conduz à entrega. Lógico que quando eu digo isso, cada um de nós está vivendo uma realidade pessoal e espiritual diferente. O meu nível de entrega não é o seu nível de entrega. O que Deus exige para mim entregar não é o que Deus exige para você entregar. Mas todos nós temos algo a entregar a Deus. Eu estava acho que umas 2 semanas atrás, eu preguei lá na IDPB Moriá. Aí no final do culto eu sentei para conversar com a pastora Neide. Vocês conhecem, ela já pregou aqui. E nós conversávamos exatamente sobre isso, sobre entrega. Ela já tem muito mais tempo de fé do que eu, e ela me contou da entrega que ela fez do casamento dela. Vocês sabem, ela é viúva. Para quem não sabe, ela ficou viúva em 2021, perdeu o esposo para Covid.
pastor Daniel, e ela viveu o luto dela, e ela conheceu então uma outra pessoa, e ela estava orando, e já tinham marcado o casamento, já tinham enviado os convites, já tinham alugado o local, já tinham pago parte do buffet, já estava tudo pronto. Na semana do casamento ela resolveu orar, e ela disse: Deus, eu sou uma pastora e eu não quero casar errado. Ele não era pastor, e ela ficou com isso na mente, e ela começou a orar a Deus e perguntou do Senhor se era a vontade de Deus. E, Senhor, se não for, o Senhor me mostra, fala comigo, que mesmo doendo muito eu vou entregar. Aconteceu que no dia posterior a essa oração, a junta estadual chama ela para conversar, e ela, sem saber do que se tratava, ficou: o que eu fiz? Eu estou entregando os meus relatórios todos direitinho, o que será que eu fiz? Chegou lá, estava a junta estadual, presidente estadual, vice-presidente, os 2 vice-presidentes sentados numa mesa. E aí disseram assim para ela: pastora, nós chamamos a senhora aqui porque nós sabemos que a senhora vai casar, só que nós não sabemos quem é esse homem, nós não o conhecemos e queríamos saber, porque a senhora é uma pastora. Quando ela ouviu isso, ela disse: o que vocês estão me dizendo aqui é uma resposta do que eu orei ontem. Então eu vim dizer para vocês aqui que não vai ter casamento. E quem ia realizar o casamento dela era o pastor Raimundo Alves. O pastor olhou para ela assim: a senhora tem certeza disso que a senhora está fazendo? Acho que algumas pessoas ouviram esse testemunho aqui já, outras não. E ela fez a entrega dela. Eu estava conversando sobre as minhas entregas. Eu disse para ela: pastora, as minhas entregas ainda não estão nesse nível. Deus ainda não me pediu algo tão pesado assim. Mas as entregas que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. As entregas que Deus diariamente vem me pedindo. A minha pergunta para você: e você? Todos nós temos entregas para fazer. O nível da entrega está muito relacionado com o seu nível de fé, obviamente. Mas nós não podemos aceitar ficar eternamente no mesmo nível de fé. A gente precisa crescer. Eu gosto inclusive de lembrar da vida do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro foi aquele homem que, vocês sabem, negou a Jesus. Ele foi quem disse: Senhor, morrerei por ti. Mas Jesus disse: te digo que ainda hoje, depois que o galo cantava, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas o mesmo Pedro, que outrora não tinha maturidade para sustentar a sua fé, ele cresce. Ele cresce em fé, ele amadurece na presença de Deus. Ele se torna então uma grande coluna da igreja do primeiro século. E ele morre crucificado. Ele se torna um mártir. Jesus, quando um certo momento que ele está tendo uma conversa com Pedro, ele diz: Pedro, quando tu era jovem, tu fazia o que quer, tu ia onde queria. E aí o Senhor manda ele estender os braços. E as escrituras dizem que isso fazia referência ao tipo de morte que Pedro sofreria. E ele foi crucificado. Aquele mesmo Pedro que não tinha maturidade para sustentar a sua fé e negou Jesus, Jesus nesse momento olhou para ele e disse: eu sei que você vai crescer, e um dia você vai morrer por mim. Tem que ser assim com a gente. Pode ser que hoje você não tenha condições de fazer grandes renúncias por Deus, mas você tem que começar a fazer as pequenas que estão diante de você agora. Você precisa de fé para isso. Você precisa treinar a sua fé para que você seja capaz de avançar na sua relação com Jesus. E não tem como ter uma vida crucificada se nós não aceitarmos esse desafio. O Espírito, não preciso nem dizer que o Espírito Santo me diz isso, até por uma questão lógica. Quando a gente olha o número de pessoas que nós temos aqui, até por uma questão matemática, é muito provável que existam pessoas aqui que estejam vivendo situações que precisam entregar, cada um na sua área. Cada um na sua área. Alguns não conseguem perdoar, o que é um princípio básico do Evangelho. Outros não conseguem pedir perdão, que é um outro princípio básico do Evangelho e que exige entrega. Entrega a quem? Entrega a Deus. Fé para confiar que os seus princípios, eles são poderosos para transformar a nossa vida. E é sobre toda esta temática que eu quero conversar com você hoje. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele
que ele não vive mais, que ele está crucificado com Cristo, e que o viver que ele vive no corpo agora, ele vive pela fé no Filho de Deus. Ele está dizendo que o fundamento de toda vida que se entrega é fé. Significa dizer que, por outro lado, o oposto também é verdade, que se eu não estou me entregando a Deus, é porque me falta fé. Normalmente, o que ocupa o espaço? A incredulidade, ela dá espaço para uma emoção muito comum no coração das pessoas, chamada medo. Portanto, todo incrédulo, ele é dominado pelo medo. Sempre que te faltar fé, certamente existe medo, desconfiança, insegurança rondando ou governando o seu coração e suas ações. Por outro lado, quando você tem fé, você toma coragem, você tem coragem de fazer escolhas que normalmente um ser humano sem o Espírito Santo não faz. Então nós precisamos alcançar uma fé madura para que nós possamos começar a viver esse tipo de vida com Deus. Como é que a gente faz a nossa fé crescer? Eu vou só fazer esse adendo, isso aqui não é um intuito falar necessariamente da fé em todos os seus aspectos, mas eu quero poder contribuir com o seu entendimento nessa área. Nós crescemos na fé quando nós alimentamos a nossa fé pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, a gente entende que o alimentar-se da palavra de Deus faz com que a gente cresça em fé. A gente também cresce em fé à medida que a gente semeia o pouco de fé que a gente tem. Ah, pastor, mas a minha fé é pequena. Então semeie a pequena fé que você tem. Comece a fazer alguma coisa, porque tudo na vida é questão de prática. Você fica bom naquilo que você se exercita. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inclusive no livro de Hebreus, ele fala sobre esse exercício espiritual, esse hábito de fazer coisas espirituais para que você cresça nessas práticas espirituais. Quer crescer em fé? Comece a agir em fé nas pequenas coisas que você enfrenta ou vive no seu cotidiano. Agora, a maioria de nós não consegue exercer fé em pequenas coisas. Às vezes você fica lá na sua casa, doente porque você teve uma tossezinha. Não vou para o culto hoje não. Pelo amor de Deus, exerce a sua fé. Eu vou adorar a Deus. Porque eu ficar aqui e ir na igreja, eu fico doente do mesmo jeito. Lá ainda corro o risco da glória de Deus me pegar. Vem, faz alguma coisa, semeia a sua fé, porque é impossível viver uma vida como Cristo deseja, que é essa vida crucificada, que Paulo diz que é Cristo vivendo em nós, sem que a gente comece a semear a nossa fé hoje. Se eu tenho dificuldade de entregar todas as coisas da minha vida, isso pode ser um reflexo de incredulidade. Então, a entrega mais profunda, a atitude de rendição mais profunda que a gente pode viver com Deus, a atitude de obediência mais radical que nós podemos viver com Deus, é a atitude de entregar em fé para Ele. Mateus capítulo 16, 25, que nós falamos na semana passada, ele diz que quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Quanto mais, lembre, isso não se trata de perder a sua salvação, mas de acrescentar dores por você governar a sua própria vida. É disso que se trata. E muitas vezes nós estamos exatamente vivendo essa realidade, porque a gente não age em fé, a gente luta para estabelecer as nossas vidas e colocar a nossa própria vida nos parâmetros que nós julgamos adequados. Nós não confiamos em Deus e nem na sua palavra, até porque a palavra de Deus, ela é completamente contrária aos princípios desse mundo. Então ela é paradoxal para nós. Ele está apontando para caminhos que a gente não consegue imaginar como isso pode ser prático para a gente. Por exemplo, como é que é prático eu dar a outra face quando alguém me ofende? Lógico que isso não é literal. Não é literal, a não ser que alguém te bata literalmente na face, aí você vai ter que dar outra face literalmente também. Obviamente que não é isso que o texto está dizendo, mas ele está falando da capacidade de você perdoar e continuar tratando com as pessoas que te machucam. Mas veja bem, para quem é orgulhoso, não faz sentido essa lógica. Não há lógica para essas pessoas. O que muda? Como é que alguém consegue então viver isso? Quando crê. Quando olha para esse sistema, para o modelo bíblico que é antissistema mundano e diz assim, não faz sentido para mim, mas eu vou crer.
eu vou crer. Eu costumo dizer, por exemplo, que boa parte dos princípios da palavra de Deus, eles são contraculturais, eles são contra a nossa cultura. Então é preciso fé para que a gente possa viver. E eu vou mostrar isso para vocês na palavra de Deus. Então, porque quando a gente olha para a Bíblia, não há um homem que para ter tudo de Deus, para receber de Deus o que buscou dele, não tenha entregado tudo a ele. E outra, esses que entregaram nunca foram decepcionados. Vou citar alguns exemplos. Abraão, que entregou Isaac. Moisés, que abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, para ser o libertador de Israel. O apóstolo Paulo, Ana, que entregou o seu filho Samuel. Paulo, Estevão, que morreu pelo evangelho. Pedro morreu crucificado. Zaqueu, que depois de conhecer Jesus, ele entrega tudo. Ele diz: Senhor, eu quero restituir todos que eu um dia defraudei, enganei. E fora esses personagens muito conhecidos, nós temos ilustres desconhecidos na Bíblia, que também entregaram tudo para fazer a vontade de Deus. Nós temos, por exemplo, a criança lá na multiplicação dos pães e peixes, que ele entrega tudo que ele tem para Jesus. Nós não sabemos o nome daquela criança, mas entregou tudo. Nós temos a mulher que usa o vaso de alabastro, que ela pega e derrama o perfume aos pés de Jesus. A Bíblia nem cita o nome dela, chama ela de pecadora só. É uma ilustre desconhecida, uma ilustre anônima, que ela, por fé, ela entra na casa do fariseu, derrama, faz uma oferta muito grande, entrega tudo, 1 ano de trabalho. Ela chora, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela entrega tudo. A verdade é que, biblicamente, alguém que quer ter tudo de Deus precisa entregar tudo de si. É lógico que isso, volto a dizer, isso é gradativo, mas precisamos começar a fazer isso. Precisamos, fora os homens que a gente não conhece, cristãos que deram suas vidas no Coliseu, que morreram devorados por leões, que a gente nunca vai saber o nome, só vamos conhecer na eternidade. Os cristãos que, como eu citei na semana passada, foram queimados em postes, acusados falsamente, que nós nunca saberemos o nome, mas que morreram adorando a Deus. Os missionários que morreram em campos missionários, que a gente nunca vai saber o nome, a não ser quando chegarmos na eternidade. Pessoas que entregaram tudo. É uma grande nuvem de testemunha que nos precede, e nós não podemos dar uma resposta aquém do que esses homens e mulheres fizeram dentro da nossa realidade, mas nós precisamos. Eu costumo dizer que Deus não vai pedir para a grande maioria aqui que você morra pelo evangelho, Ele só vai pedir que você viva por ele. A gente não está conseguindo viver, o que dirá morrer. Precisamos viver pelo evangelho, viver para a glória de Deus, viver para agradar a Jesus, viver para manifestá-lo. Agora, o que a gente percebe todas essas testemunhas? Olha, Hebreus 11 tem um texto que ele descreve as obras da fé e que eu amo, e eu queria ler com você. Hebreus 11, a partir do verso 33, diz o seguinte: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Segura aí, nós vamos continuar a leitura do texto já já. Mas veja bem, o que nós temos aqui nesse primeiro momento? Obras de fé positiva. Homens e mulheres que se posicionaram em fé, que enfrentaram grandes desafios e tiveram resultados extraordinários. E todos nós queremos viver isso. E a gente pode viver isso se nós colocarmos a nossa fé em prática. Eu acho interessante que no começo ele fala que pela fé muitos venceram reinos, outros praticaram a justiça. Pela fé a gente pratica a justiça. Eu lembro de Pedro, lá em Lucas capítulo 17, quando Jesus disse, quando perguntaram para o Senhor: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele diz: não, 70 vezes 7. Sabe o que Pedro responde? Senhor, aumenta a nossa fé. Porque é pela fé que a gente pratica a justiça.
É pela fé que a gente consegue fazer aquilo que a nossa carne está impossibilitada de fazer. Nossa carne está impossibilitada de colocar a palavra de Deus em prática. Somente aqueles que vivem pela fé são capazes de fazê-lo. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Portanto, ele diz no verso seguinte, no verso 34, que alguns apagaram a força do fogo. É interessante nessa primeira parte que todos que se propuseram a viver em fé tiveram um resultado positivo. Mesmo, porém, entretanto, veja bem, isso não significa que eles não foram colocados em situações difíceis, porque a promessa de Deus é essa: a fé nem sempre vai te deixar em situação confortável, mas ela vai te fazer passar pelas situações difíceis de forma ilesa. Quando nós lemos Isaías capítulo 43, no verso 2, por exemplo, lá está escrito que se pelas águas tu passares, elas não te afogarão, se pelo fogo tu passares, ele não te queimará. Significa dizer que a promessa de Deus de viver pela fé não é necessariamente uma vida de conforto, mas uma vida de livramento. Só que alguns escolhem não receber livramento para alcançar uma ressurreição superior. Foi o que aconteceu com essas mulheres. Passaram por dificuldade, disseram assim: Senhor, eu não quero que o Senhor me liberte, eu não quero que o Senhor me dê livramento, eu quero ir para a glória. Paulo, uma vez, ele teve esse conflito com ele. Ele disse: Senhor, eu não sei o que é melhor, eu não sei se é melhor eu ficar aqui ou eu morrer e ir para a glória. Quando a gente chegou nesse nível de fé, não é a gente que vive, é Cristo que vive em nós. E essa é a vida que vale a pena quando a perspectiva é a eternidade. Eu vou falar disso no final. Porém, a partir do próximo texto, do próximo versículo, o quadro muda. Aqui nós temos exemplos de fé. Aqui nós temos o primeiro exemplo de fé, de pessoas que alcançaram resultados maravilhosos pela fé. Mas pela mesma fé, alguns morreram. Uns pela fé receberam livramento, outros pela mesma fé entregaram tudo. Olha o que eles dizem. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vocês sabem que eu amo esse texto. Eu amo esse versículo, essa citação. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Eu não sei o que eu quero mostrar para você aqui hoje. Que uns pela fé alcançaram vitória, outros pela fé, da nossa perspectiva, não alcançaram vitória. Só que qual é a diferença? É que para eles foi vitória. Por que para eles foi vitória? É porque o coração deles mudou de tal maneira que essa vida não tinha valor algum, e por isso morrer não era um problema. Sabe por que morrer para a gente é um problema? Porque a gente ama essa vida. A gente ama tudo que ela pode nos proporcionar. Tudo. A gente ama andar de carro, a gente ama ir para a praia, a gente ama ir ao shopping tomar um sorvete, a gente ama ir ao cinema, a gente ama comer uma carne e um churrasco, a gente ama essas coisas. Alguns ainda amam beber uma cerveja, outros ainda amam fumar um cigarro, outros ainda amam, sei lá, fazer o que eu não quero citar algumas coisas. Fumar maconha. Tem gente que ama isso ainda. Só que a gente precisa crescer em fé a um nível em que esse mundo não tenha mais valor. Porque vamos pensar juntos, vai chegar um dia que ninguém mais vai para o shopping aqui. Só que quando esse dia chegar, a nossa vida não acabou. A gente ainda vai existir. Porque nós não somos um corpo com uma alma. Nós não somos um corpo com uma alma. Nós somos uma alma com um corpo. Tudo vai acabar. Tudo vai passar. E a questão é: pelo que vivemos? Pelo que vivemos? O que foi precioso para nós? Pelo que nós nos entregamos? Por coisas que nós vamos descobrir, e eu espero que isso não aconteça. Alguns irão descobrir por coisas que não valiam a pena. No final da nossa vida,
Nós temos que chegar arrependidos de todas as coisas ruins que fizemos na vida, mas também temos que chegar sem arrependimentos das coisas boas que deixamos de fazer. Entendeu? É verdade que nós temos que nos arrepender de todos os nossos pecados quando chegarmos diante de Deus. Mas é verdade que nós vamos ter também que dar conta das escolhas que não fizemos, das entregas que não fizemos, das renúncias que não fizemos por amor próprio. Você foi por pecado? Muitas vezes não, foi por conforto. Só que quem ama o conforto não ama o crescimento. Quem ama estar confortável se nega a crescer em Deus. Nós precisamos então de uma fé que nos dê coragem para entregar tudo a Deus. Você e eu volto a repetir, não significa dizer que nós vamos alcançar isso da noite para o dia. E o objetivo dessa mensagem hoje aqui é que você inicie essa caminhada, é que você entenda o que você deve fazer, para onde você deve ir, e que você decida começar hoje a viver uma vida de fé, onde Jesus governe completamente a sua vida. É verdade que a fé, muitas de nós pensamos e concebemos o conceito de fé da seguinte maneira: a fé é o meio pelo qual eu obtenho coisas de Deus. Essa é uma verdade parcial, porque a fé no seu contexto geral também é o meio pelo qual Deus tem coisas de nós. É quando nós cremos que Ele é capaz de remover ou de acrescentar coisas na nossa vida. É quando eu creio que Ele diz para mim: isso aqui deve fazer parte da sua vida, e você aceita isso. É quando eu creio que Ele diz: isso aqui não deve fazer parte da sua vida, então eu removo isso. É pela fé. Agora, quando eu não creio em Deus, eu não consigo viver essa vida crucificada, eu não consigo dar o governo da minha vida a Ele, mas eu quero os benefícios dele. Isso é uma relação que não é uma relação boa. É uma relação que, inclusive, ela seria ofensiva. E nós precisamos então desenvolver uma relação real. Nós precisamos entender que a fé é aquela que entrega tudo e aceita todas as possibilidades. Todas as possibilidades. A fé confia, ela descansa, ela entrega. E aí, quando nós vemos Jesus lá no Getsemane, existem alguns aspectos da entrega que nós precisamos meditar. A primeira delas é que é natural que a nossa vontade entre em conflito com a vontade de Deus. É natural. Aconteceu com Jesus. Jesus está lá no Getsemane, horas antes de ser capturado para ser crucificado, e ele então faz uma oração: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Jesus nesse momento está deixando muito claro que a vontade dele está em conflito com a vontade do Pai. Ele quer algo diferente do que Deus quer. E aí, até aí, Jesus está nos comunicando que está tudo certo eu e você querermos em algum momento coisas diferentes daquilo que Deus quer para a gente. A questão é quem vai ter a palavra final nessa guerra, porque no final das contas Jesus foi capaz de avançar e priorizar o reino, entender que o reino vem primeiro, e ele disse: Senhor, contudo que não seja feito conforme a minha vontade. Entregar é isso, é você reconhecer o conflito, é você reconhecer o desejo, é você saber que você quer diferente de Deus, é você sofrer por isso, talvez, se for o caso, dependendo do nível da entrega, é você chorar por isso. Eu volto ao exemplo da pastora Neide. Enquanto nós conversávamos, eu perguntei: pastora, como é que foi? Eu estou fazendo uma entrega neste momento, que eu só vou contar daqui a algum tempo, testemunho. Tem sido uma entrega bem difícil para mim, mas eu não posso contar agora. Então por isso que eu estou usando o testemunho da pastora Neide. Além das outras entregas cotidianas, quando eu tenho que perdoar, quando eu tenho que engolir, quando eu sou ofendido, são entregas naturais, mas existem outros níveis de entrega. E aí eu perguntei: pastora, como é que foi para a senhora entregar? Ela disse para mim: eu passei dias chorando. Eu estava tão mal que eu fui para casa, só que Deus não me deixava
fugir desse assunto. E ela conta que um dia ela estava chorando muito, muito, porque ela tinha que entregar esse casamento. E ela foi para a casa da irmã dela. Ela ligou para a irmã dela e disse: mana, estou indo para tua casa, estou muito mal, não quero ver ninguém. E a irmã dela disse: tudo bem, venha. Chegando lá, tinha um monte de gente, um monte de irmãos. Diz que ela olhou para a irmã dela se fingiu desentendida. Ela sentou à mesa e começaram as perguntas: como é que está o casamento? Casou? Ninguém sabia até então. E ela começou a chorar e disse: não casei. Não casou, não casei. Aí, por quê? Porque Deus falou comigo. E ela começou a testemunhar do que Deus tinha falado com ela. Aconteceu que toda a sala, todo mundo no final estava chorando. E descobriram que eles tinham questões muito menores que eles não conseguiam entregar para Deus. E Deus ali operou na vida daquelas pessoas. A nossa entrega, ela vai tocar vidas. Na verdade, são as nossas renúncias que tocam as pessoas. Não são nossas conquistas. A gente gosta de conquistas para mostrar para as pessoas. A gente tem uma ideia meio deturpada de evangelho, que é tipo assim: quanto mais eu conquistar, mais as pessoas vão ver que eu sou abençoado, mais elas vão querer Jesus. Gente, isso é uma maneira de evangelizar que não é muito legal não. Embora isso de alguma maneira possa acontecer, mas quando isso é intencional, quando você busca bênçãos para tentar dizer para o Senhor: está vendo como eu sou abençoado por Deus? Não é isso que Deus quer. Na verdade, o que realmente causa impacto são as renúncias. Todas as vezes que você foi capaz de dizer não para a sua vontade e dizer sim para a vontade de Deus, isso causa um impacto muito grande. E nós precisamos aprender a fazer isso. Como, por exemplo, fez Abraão. Olha só, é engraçado que Abraão, bota Gênesis 22:2 na tela. Abraão, quem conhece a história de Abraão, levanta a mão, só para eu saber. Maravilha. Então vocês sabem que Abraão recebeu um filho pela fé. Sim ou não? Então Abraão recebe um filho pela fé. Pela mesma fé, ele vai ter que entregar esse filho. Aquilo que ele conquistou pela fé, ele precisa entregar pela fé agora. Às vezes a gente tem fé para conquistar, a gente não tem fé para entregar. A gente crê: não, vai ser meu, eu vou conseguir. Aí você consegue, mas você não tem a mesma fé para entregar. Abraão teve fé para conquistar e teve fé para entregar. Ele diz, então, olha o que Deus disse: tome o seu filho. Aí Deus, ele dá uma dramatizada aqui com Abraão, né? Porque ele faz questão de lembrar: seu único filho. Aí ele ainda faz questão de ir um pouquinho mais adiante, dizer: Isaac, a quem você ama. Ele está dizendo assim: pega tudo que tu preza mais, o filho que tu lutou tanto, teu único filho, o filho que você ama, e faz o que com ele? E vá para a região do Moriá, sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Abraão, olha só o que diz o verso 3. Deixa eu ver. Então Abraão se levantou cedo pela manhã. Engraçado, você não acha curioso? No caso de Abraão, ele não relutou muito não. Ele tinha uma fé, não à toa Abraão é chamado de pai da fé. Porque ele tinha uma convicção sobrenatural de quem era Deus e do seu caráter. Hebreus, quando vai explicar esse episódio, ele diz que Abraão tinha certeza que Deus não seria incoerente com a palavra dele, e que ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos. Abraão então, com uma fé resoluta e inabalável, ele faz o que? De manhã cedo. Vou deixar para depois não, é agora. Deus mandou, agora é agora. Ele levanta cedo, pega o menino pela mão, né? Cedo pela manhã, e preparou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Aleluia. O que nós precisamos entender aqui? Que tudo aquilo que a gente entrega volta para a gente redimido e de forma abundante. Não há nada, não há nenhum evento bíblico que nos prove o contrário.
Vou dar um outro exemplo bíblico. Quando Moisés nasce, Miriam, mãe de Moisés, olha Moisés, e ali naquele período estava havendo uma perseguição por parte do faraó. E aí a Bíblia diz que Miriam decide então colocar o menino num cesto e colocar no rio. Esse menino podia se mexer, virar e cair, morrer afogado. Esse menino poderia ser devorado pelos crocodilos do Nilo. Muitos perigos rondavam esse menino, mas ela fez pela fé. Atos 7 tem uma pregação que explica que os pais de Moisés acreditavam que Deus tinha um propósito, que ele era formoso aos olhos de Deus. Significa dizer que Deus tinha um plano para ele. Esses pais acreditam nisso, colocam Moisés no cesto. O que acontece? Miriam fica acompanhando de longe, quando vem então a filha de Faraó pegar o cesto. Ela pega o cesto, se afeiçoa pelo menino. Esse afeiçoar da filha de Faraó, ela não é um afeiçoar natural, é algo sobrenatural da parte de Deus, porque afinal de contas ela podia simplesmente rejeitar aquele menino, entregar aquele menino, mas ela se afeiçoa, Deus está no assunto. Miriam, que está acompanhando de longe, chega lá, que é a mãe do menino, ela então se propõe: a senhora não quer uma ama de leite para cuidar dele, agora ela está recebendo para cuidar do próprio filho dela, está sendo paga para amamentar o próprio filho e cuidar do próprio filho. No final das contas, o Egito financiou o homem que libertaria o povo de Israel. Não é curioso, não é irônico que Deus faça com que o inimigo financie o seu próprio libertador, aquele que vai libertar os seus escravos? Porque todos aqueles que entregam recebem um resultado sobrenatural da parte de Deus. A questão é fé para entregar, porque Deus honra a nossa fé. Eu quero ver Marcos capítulo 10, verso 30. Coloca o verso 30, eu vou contextualizar esse episódio aqui de Marcos 10, 30. Qual é o contexto desse versículo? O jovem rico, ele vai lá, ele procura Jesus, e Jesus dá uma orientação para ele: dá tudo o que tu tem. Aí a Bíblia diz que esse jovem, por possuir muitos bens, ele vira as costas entristecido, porque Jesus pediu isso dele. Jesus não queria os bens dele, Jesus queria o coração dele. Aí volta um pouquinho. Espera aí. Volta mais um pouquinho, vai. Mais um, aí. Então Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Continua. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te, entrega. Aí Jesus responde: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. Nós temos aqui uma promessa de que tudo aquilo que você entrega, a área que você entrega, você recebe ela redimida, melhorada. Foi o que aconteceu com Isaac. Era o que aconteceria com o jovem rico se ele tivesse confiado. Se ele tivesse ficado para ouvir o final da história, ele foi embora, ele virou as costas. E a maioria de nós, quando nós somos convidados a entregar, nós fazemos exatamente o que o jovem rico fez: a gente vira as costas. Então não se apresse a virar as costas quando Jesus está te chamando para entregar tudo que você pode hoje, agora. Não estou falando de dinheiro apenas, pode, no seu caso pode ser, eu estou falando da sua realidade. Muitas vezes o que Deus está pedindo de você é o seu orgulho, seu ego, sua vaidade. É que você perdoe, que você reconheça seus erros, é que você procure as pessoas que você ofendeu e peça perdão. Isso é entrega, gente.
Isso é entrega. Que você aprenda a viver em obediência à palavra de Deus. Às vezes Deus quer que você entregue um relacionamento que não está na vontade dEle. Deus quer que você abra mão de determinados ambientes, amizades e pessoas. É entrega. Tudo isso é entrega, e cada um de nós tem um nível de entrega a fazer. Qual é o seu? A sua fé, ela só vai crescer e se multiplicar se no que você está vivendo hoje você der esse passo de fé. Você entregar o que tem que entregar. Cada um aqui tem algo diferente para entregar a Deus, mas todos provavelmente têm algo a entregar. Alguns, essa entrega significa confiança, significa não deixar algo, mas fazer algo. É algo que você deixa de fazer. A entrega seria confiar em Deus, que Deus pode te usar. A entrega seria você confiar que Deus pode te usar para discipular alguém. A entrega seria você acreditar que Deus pode te usar para falar dele para alguém. Isso é entrega. É quando você entrega a sua vontade a Jesus. E você diz: Senhor, governa a minha vida. Então, não há nada melhor do que entregar tudo para Deus. Ninguém que confia no Senhor será envergonhado. Não tem vida mais poderosa, não tem vida mais abundante, não tem coisa melhor do que entregar a nossa vida a Deus. Desde o começo da humanidade, o problema tem sido o homem querer o governo. Quando Eva é enganada pela serpente, nada mais é, a serpente engana Eva, não de outra forma senão dizendo: não foi isso que Deus disse, que você não pode comer dos frutos? Não foi isso que Deus disse, né? E diz para ela que ela poderia ser igual a Deus se comesse do fruto. Então, em momento algum a serpente pediu adoração, em momento algum a serpente pediu que Eva fizesse algum tipo de ritual, ou fizesse... Não, ela só disse assim, faz tua escolha. Tu quer comer, come. É bom, a Bíblia diz que quando Eva viu, diz que a fruta era boa para os olhos, boa para o paladar, dava prazer. Então, em outras palavras, dizendo, se te faz feliz, faz. Desde o Éden, o problema da humanidade é viver separado de Deus, viver independente de Deus, querer fazer suas próprias escolhas. E o resultado desde o início tem sido sempre o mesmo: homens e mulheres quebrados e frustrados por governarem suas próprias vidas, por não confiarem naquele que é o Rei de todas as coisas, que sabe tudo, que é muito mais poderoso e competente para governar nossas vidas. Cabe a nós entregar hoje. A tentativa de independência leva o homem à ruína. Para muitos de nós isso pode até levar um tempo, para que você tenha uma fé robusta, para que você tenha uma fé forte, para que você tenha uma fé inegociável, incorrompível. Tudo bem, eu entendo que é assim. Eu não posso dizer que o meu nível de fé hoje eu tenho o mesmo nível de fé quando eu comecei a minha caminhada cristã, porque não tenho. Eu cresci em fé. Eu já neguei Jesus algumas vezes. Eu já pequei, eu já falhei. Já teve situações em que eu poderia ter tido mais fé, eu poderia ter sido mais ousado, mas eu retrocedi, eu recuei, eu tive medo. Já teve. Só que em algum momento da minha caminhada eu fui desafiado a dar um passo de fé, dizer: eu não posso viver aqui a vida toda, eu não posso ficar aqui o tempo todo esperando que alguma coisa aconteça sem que eu dê um passo de fé. Então eu dei um passo de fé. E quando eu dei o primeiro passo de fé, eu tive uma experiência com Deus, e eu fiquei sedento por dar o segundo passo de fé. E eu estou dando passos de fé desde lá. Aceitar o chamado ministerial até aqui, acredito eu que foi um dos grandes passos de fé na minha vida. Tem que depender de Deus, tem que confiar em Deus, tem que viver por aquilo que Ele determina. A gente vai dando passos de fé à medida que a gente vai conhecendo Jesus, mas o problema é, se você nunca dá um passo de fé, você nunca tem uma experiência com Ele, e aí você nunca é capaz de continuar avançando. Então, nessa noite,
Eu quero convidar você a fazer isso. Na nossa caminhada a gente vai cair, a gente vai tropeçar. Isso acontece. Mas a gente precisa estar resoluto onde a gente quer chegar. A gente precisa estar decidido, convicto de onde a gente quer chegar. Hebreus 11. Coloque Hebreus 11 para mim na tela, por favor. 11:6. Aliás, 11:1. Eu quero finalizar com esse texto. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza de coisas que não vemos. Embora a fé ela não tenha um objeto no qual os olhos concentrem, isso não significa que ela é cega. A fé ela tem um objeto, e esse objeto é Cristo, é o caráter dele, é quem ele é a pessoa, é aquele que não falha, aquele que não mente, aquele que não decepciona, aquele que não frustra. Ele é o objeto da nossa fé. Então nós não estamos falando de uma fé cega, nós estamos falando de uma fé que sabe para onde olhar, que mantém os olhos fixos na pessoa de Jesus Cristo. É essa fé que a Bíblia nos inspira, nos motiva a ter. Não é uma fé cega que faz loucuras sem razão de ser, mas uma fé que está inspirada no caráter de alguém. Senhor. E aí, ele continua no verso 6. Agora coloca o 6. Eu já li esse texto, já expliquei ele algumas vezes para vocês, mas hoje eu quero só rememorar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele... Não foi isso que eu ensinei para vocês. A palavra aqui está mal traduzida. A palavra não é o verbo existir no grego aqui, é o verbo ser. O certo para a tradução desse texto seria: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele é. Porque acreditar que Deus existe, eu vou finalizar fazendo essa conexão com esses dois textos. Gálatas 2:20, eu vou ler novamente. Deixa o texto aí, eu vou ler Gálatas 2:20 aqui. Ele diz que a vida que agora vivo na fé pelo Filho de Deus, que por mim se entregou, que me amou e por mim se entregou. Veja bem, esse é o caráter de Deus. Ninguém entregou mais que Deus. Deus entregou tudo. E isso é uma prova do seu amor. Se eu não consigo acreditar que Deus é esta pessoa que Ele diz que Ele é, acreditar que Ele existe não serve para absolutamente nada. Para que serve uma fé que acredita que Deus existe, mas você não acredita que Ele te ama, que Ele te vê, que Ele cumpre o que Ele promete, que Ele faz o que Ele diz que faz? Do que serve acreditar na existência de Deus, se não há uma fé no caráter? Do que serve? Para nada. É uma fé teórica, é uma fé intelectual, mas é uma fé que na prática não te leva a lugar nenhum. Acreditar que Ele é quem Ele diz que é, traz recompensa àqueles que o buscam. Paulo descobriu isso tanto que ele disse: a fé que eu vivo, a vida que eu vivo, a vida crucificada que eu vivo pela fé. Por quê? Por que eu vivo pela fé? Porque Ele me amou e se entregou por mim. Esse é o objeto da fé. Então nessa noite, que esse seja o objeto da sua fé e que isso te encoraje a fazer entregas hoje. Inclusive entregar a sua própria vida. Você que ainda não tem confiado a sua vida a Cristo. Você que muitas vezes vem à igreja, você gosta de ouvir a palavra. A comunidade de fé cristã, ela te traz conforto, mas mais do que isso, Deus quer que ser teu Senhor, Ele quer governar a tua vida, Ele quer que você seja salvo. Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus nessa noite.